Olá, amigos. Este é o programa Falando de Espiritismo, direto aqui da cidade de Jataí, no estado de Goiás, onde levamos até vocês a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Desde já nós agradecemos a audiência, que nós possamos juntos estudar e compreender um pouquinho mais acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Desde já também nós damos uma boa noite, para o Claudinho, que está escondido aqui, sempre fica escondidinho aqui, que cuida das nossas transmissões. Ele é igual o Lombardi, lá do Silvio Santos. Ninguém vê, nem ouve a voz, Cláudio? Então, uma boa noite para o Cláudio, boa noite o Marcos Wagner, boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos ouvem. Um desejo de muita luz e paz nesse programa de hoje. Desde já também agradeço o Marcos Wagner, que ele está sempre disposto, está sempre à primeira mão aqui, à primeira hora, colaborando com a gente, quando a gente precisa, ele está sempre aqui à disposição. E o outro companheiro que está sempre com a gente aqui, o Elmes, um grande abraço para o Elmes, que não pôde vir hoje por alguns problemas pessoais, E na próxima quinta-feira estaremos juntos. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Mestre Jesus, agradecemos de antemão pela nossa existência atual, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados em um momento tão singular da existência humana, onde o mundo passa por grandes transformações, e nós temos a oportunidade de acompanhar essas transformações e, ao mesmo tempo, também estar fazendo essas transformações em nosso mundo íntimo. Nós agradecemos pela oportunidade de estar vivenciando as palavras do Cristo, as palavras proféticas do Cristo de quando anunciava este momento. Um momento de dificuldades, um momento de tribulações, de aflições, mas também com um prelúdio de grandes consolações, de grandes esperanças, de um grande momento vindouro. Que nós tenhamos fé no futuro, esperança em Deus, e que possamos seguir a nossa jornada com segurança. Que a paz do Cristo esteja irradiando para todos neste momento. Que assim seja. Bom, para vocês que estão nos assistindo agora, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. E o item que nós estamos falando, que já falamos um pouquinho na quarta-feira passada e vamos finalizar hoje, é sobre as causas atuais das aflições. Falamos da justiça das aflições, que é interessante a gente entender, pois no mundo nós temos aflições e o próprio Cristo já anunciava isso, que teríamos muitas aflições, mas que era necessário perseverar, era necessário trabalhar no bem e era necessário que a gente estivesse sempre ligado e conectado ao Cristo. Se a gente estiver nele e com ele, essas tribulações facilmente serão suportadas e ultrapassadas. Então, na justiça das aflições, que nós falamos, todo sofrimento tem a justiça de Deus em sua origem, não como punição, mas como um processo natural do cumprimento das leis naturais que regem o universo. E aqui estamos nas causas atuais das aflições, que é algo que nos leva sempre ao entendimento de nós mesmos, de buscar dentro da nossa própria existência, dentro dos nossos relacionamentos, dos nossos conflitos pessoais, das nossas atitudes no decorrer desta atual existência, porque muitas vezes a origem de muito sofrimento, de muitas dores, de muitas dificuldades, está exatamente por nossa própria incúria. Então eu vou ler aqui o parágrafo 1 da página 62, para que a gente possa já conversar sobre isso, Então, que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência, que remontem, passo a passo,
a fonte dos males que os afligem. E na maioria das vezes verão, se não podem dizer, se eu tivesse feito isto ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. A quem então atribuir todas as aflições, senão a si mesmo? Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios, mas em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto a sua má estrela está em sua própria incúria. Então, nesse parágrafo aqui do Evangelho, nós já percebemos que o que os Espíritos nos elucidam aqui é de que as nossas aflições, nós temos uma grande responsabilidade nelas. Embora nós temos uma grande facilidade em transportá-la, né? Em colocá-la nas circunstâncias da vida. Às vezes nós colocamos muito nos governos, quando às vezes nós somos limitados, né? E às vezes nem temos a grande disposição de trabalhar. É comum, entra governo e sai governo, a gente sempre fala, é culpa do governo. E na maioria das vezes as pessoas falam que a culpa é de Deus, né? Porque às vezes num comparativo limitado do qual nós temos nessa existência, nós observamos aqueles que nos estão próximos e às vezes vemos pessoas bem melhores, em situação bem melhor, e às vezes sob a nossa ótica, vemos pessoas que aparentemente não sofrem, né? Quando na verdade isso também é falso de nossa interpretação. É isso mesmo, né, Sam? A gente precisa fazer sempre uma reflexão mais aprofundada sobre essas questões, buscar na nossa doutrina, o Espiritismo, mecanismos, já que o Espiritismo foi considerado, né, e é considerado na estrutura que a gente vê quando o próprio Jesus disse que enviaria um Consolador, e esse Consolador, ele permite, por meio do conhecimento, do esclarecimento, e mostrar a todos nós as reais, ou seja, causas dessas aflições. Então, até para iniciar, quando a gente fala de aflições, a gente vai perceber que isso é algo natural deste mundo. Isso não é exceção, isso não é apenas alguns. As aflições, de forma geral, elas existem para todos que estão nesse planeta, um planeta com uma característica ainda, que é uma característica de provas e expiações, e ainda nessa condição desse planeta, nós não vamos ter ainda a condição, e aí a gente vai ver isso lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, sobre a felicidade, né? Quando Kardec pergunta se realmente existiria uma felicidade absoluta. Os espíritos nos respondem que não, né? Mas agregam nessa resposta que pelo menos eu poderia ter uma condição de uma vida feliz desde que eu entendesse o contexto que eu estou vivendo. E é esse contexto, quando a gente vai buscar essas explicações, é o que traz especificamente nesse capítulo. E eu acho tão interessante o Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando a gente olha a sua estrutura de capítulos, quando a gente olha a sua estrutura de textos, a gente vai perceber que tudo é muito bem encadeado. Então, o que a gente precisa do Evangelho? É um guia da nossa vida, é um guia de prática do dia a dia. Quando a gente pega esse manual, esse guia, a gente vai ver os primeiros capítulos ali, que eles trazem questões que são embasamentos, né? Que se a gente fazer uma análise com os princípios do próprio Espiritismo, nós vamos encontrar ali os encaixes. Então, o primeiro capítulo, não vim destruir a lei, que era importante que Jesus falasse isso para aquele grupo daquela época, mas que serve até os dias de hoje, mas fala basicamente de Deus e da sua lei.
Depois a gente vai ver que ele mostra a questão da imortalidade da alma, né? Quando ele fala que o meu reino não é deste mundo. Depois ele mostra que existe uma evolução quando você percebe que há várias moradas na casa do meu pai. E essas moradas, tanto do ponto de vista dos planetas, quanto do ponto de vista da própria condição humana, né? Na própria condição humana, mesmo estando no mesmo planeta, eu vou ter condições diferentes, ou seja, moradas do ponto de vista, então, do planeta, do orbe, quanto também da própria condição evolutiva. E depois a gente vê que ele vai falar sobre reencarnação, né? Na célebre conversa com Nicodemos, onde que ele fala que para ver o reino dos céus, o reino de Deus, é preciso nascer de novo. E aí, quando termina isso aí, qual o capítulo que vem? Vem um consolo, ou seja, tem um embasamento e já vem um consolo, que fala de aflições. Por quê? Por isso, esta é uma característica deste povo, dessa humanidade, desde as primeiras revelações, a partir ali da parte primitiva dessa humanidade, passando ali pela primeira revelação, com Moisés, chegando a Jesus e até o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então Jesus já dá essas dicas. A sociedade da época, aquele grupo, que somos na verdade nós mesmos, não tinha capacidade ou entendimento para filtrar tudo aquilo. Necessariamente foi que veio o Espiritismo para dar corpo a essas explicações. Então, quando a gente está falando aqui causas das aflições, o Evangelho mostra para nós caminhos bem claros, causas atuais, depois causas anteriores. E das causas atuais a gente conversou bem na semana passada sobre isso e mostra. E hoje, fechando com esse contexto, né? Quem é o causador das, entre aspas, das dificuldades? Sou eu mesmo. Então, nesse momento que eu tiver esse entendimento, essa compreensão de que a vida não se resume e ela não é resultado apenas do momento do nascimento físico e da morte física, que ela é muito maior, que eu tenho que ter fé no futuro. Eu entender que todas as escolhas elas têm repercussões. Tudo que eu semeio, eu planto, eu começo a entender isso como uma forma muito maior. E aí deixo de me queixar tanto e principalmente de levar essa culpa aos outros. No complemento da fala do Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Queria falar um pouquinho com você sobre essa consolação. Essa consolação, por exemplo, aí há possibilidade às vezes, né? Porque muitas pessoas, ao analisar essa consolação, eles pensam na consolação final, vindoura, como prêmio pela minha dedicação, vamos dizer assim, e nos princípios cristãos, né? Então, lá no final eu vou ser consolado. Mas eu gostaria de que a gente comentasse sobre isso também. As consolações, elas podem vir também enquanto encarnado? Será que nesta vida eu posso encontrar consolação? E essa consolação, será que nós poderíamos ligar ela ali? Aí a gente vai fazer um comentário sobre isso também, naquela palavra do Cristo assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve, né? Então, quando ele nos chama até ele, para ter esta consolação, nós sabemos que é nele que nos consolamos, mas muitas pessoas às vezes veem o sofrimento até no processo de caminhar em direção ao Cristo, porque quando eu tenho essa atitude, eu preciso de ter renúncia por outra parte. Vai gerar um outro sofrimento, né? Porque quando a pessoa está muito ligada, e como a maioria é muito ligada nas coisas e prazeres que o mundo oferece, seguir o Cristo, às vezes, nos faz desviar um pouquinho da rota do lado de cá. E isso também causa sofrimento. Então, baseado nesse pequeno preâmbulo que eu fiz aqui, como será que nós poderíamos encontrar uma consolação que amenizasse um pouco os nossos sofrimentos enquanto aqui neste mundo de provas e expiações? A aflição, ela também é uma condição individualizada. O que é aflição para um, não é para o outro. Então, a gente precisa já estabelecer que muitos sofrem por um determinado problema e outros não, sendo o problema o mesmo. Existe um livro do Divaldo, né, psicografado pelo Marco Prisco, que tem uma passagem lá
que é muito interessante, né? Que fala assim, que muitas vezes nós nos apiedamos daqueles que não têm nada, né? Ou seja, só que nós nos esquecemos de nos apiedar daqueles que têm muito, mas sofrem porque não têm tudo. É uma passagem muito interessante, porque mostra, olha, que pode existir aflição até naquele que tem muito. Enquanto pode talvez não ter uma aflição naquele que tem pouco. Então, essa condição de ser ou não aflito depende da individualidade do que ela entende. Existe também uma diferença que talvez a gente tenha que colocar aqui, de consolação e de salvação. São termos que o Espiritismo trouxe para poder colocar um contexto um pouco mais amplo, mas quando a gente fala de consolação, é possível ter a consolação ainda nessa vida? Sim, desde que eu entenda por que eu sofro. E esse capítulo é um capítulo de consolação. Tem que se relacionar com o sofrimento, como diz Joana, né? Eu tenho que entendê-lo. Então, a partir do momento que eu falei dos capítulos anteriores, que são embasamentos que estão no Evangelho, se a gente entender ali, olha, o que Jesus queria dizer sobre a lei de Deus? O que ele queria dizer que o meu reino não é deste mundo? O que ele queria dizer com várias moradas e com reencarnação, que são os capítulos anteriores? São consolos. Então, a gente precisa se aprofundar para entender esse contexto. O Espiritismo, por que ele é o Consolador prometido? Principalmente por uma razão. Ele veio mostrar que a vida não acaba aqui, que a morte não existe, que existe uma imortalidade e que existe um mundo maior. E que mostra as razões pelas quais nós sofremos. Então, isso é consolo. No momento em que um sofrimento chega até uma pessoa, ela pode até ter dificuldade no início de entender e compreender esse sofrimento, mas ela precisa, de alguma forma, buscar a causa. Nós estamos falando sempre, dentro do Espiritismo, lei de causa e efeito. Para todo efeito existe uma causa que gerou esse efeito. Então, eu preciso entender, se o efeito é o sofrimento, eu vou buscar a causa. A causa, a gente está, por enquanto, né, a gente ainda está falando aí de causas atuais, que são o quê? Escolhas. Nós mesmos fizemos escolhas e estamos colhendo os frutos. E até esse movimento que nós fazemos em direção do Cristo, que vai gerar um desconforto, vai gerar realmente um desconforto, mas é preciso que se faça, né, Marcos? Porque muitas vezes as pessoas têm aí de esperar as coisas acontecer. E nós não temos tempo de esperar as coisas acontecer. É preciso que haja o movimento em direção, né? O progresso ele é feito de formas... tem um sincronismo, mas em alguns momentos eu preciso criar mecanismos de acelerar. Então, muitas vezes, essa aceleração do progresso, ela traz impactos, muitas vezes relacionados a mudanças abruptas na vida de uma sociedade. Então, mas de forma geral, o processo ele vai criando estratégias para que cada um evolua. Então, muitas vezes, o sofrimento de uma vida é um aprendizado para que eu possa utilizar no meu caminho evolutivo. Então, se eu tivesse esse entendimento, eu começo a perceber e não criar uma visão de uma vida única e que ela não teve sentido, porque quantas e quantas pessoas, ao chegar, ao findar o que é o momento entre o nascimento e a morte física, começam a colocar em xeque a sua própria condição. Não fiz nada, o que eu fiz nesse mundo? Mas a gente precisa entender o seguinte, que se de repente um grão de areia de evolução aconteceu, já é algo positivo. Então, por quê? Porque eu sei que virá uma outra vida, ou seja, tem aquela oração do agradecimento do Divaldo, que ele usa sempre para finalizar as suas palestras. Se a gente pegar aquela oração do agradecimento, ela tem muito a ver com aflições, porque quando ele fala lá, porque eu sei que na outra vida,
né? Então que ele coloca lá que nessa vida eu não consigo enxergar, mas em uma outra lida, eu enxergarei, né? Então quando aquela oração do agradecimento de Amélia Rodrigues, belíssima, ela é belíssima, porque ela fala dessa aflição, dessa condição onde que eu estou sofrendo, mas coloca um consolo muito grande. Mas eu sei que depois desta vida, né? Este saber é que é o essencial, né? Isso. Este é o processo de amadurecimento que nós... Essa é a consolação. Essa é a consolação. Nós precisamos. Você fala disso daí, é muito importante que ele finalize esse capítulo aqui das provas, das causas atuais das aflições, exatamente dessa forma, quando nós às vezes nos arrependemos tarde demais, no final da existência, às vezes eu comecei a atinar que realmente eu estive equivocado, mas agora não dá tempo mais, mas aí linka lá atrás, no capítulo anterior, há muitas moradas na casa de meu pai, onde fala de reencarnação, então ele já nos dá esse prenúncio de uma nova existência. Então todo momento em que eu me transformo, me proponho uma transformação, pode ser nos momentos finais dessa existência, porque outra existência virá. E se eu conseguir alavancar isso, movimentar essa força interior e promover esse início de transformação no final dessa existência, que bom! Eu já vou começar uma existência de uma forma diferente, eu não vou voltar lá onde eu estava, eu vou voltar a ela um passo adiante, já um pouco reconhecendo os erros e aprendendo com eles, né? Então, a reencarnação, dessa forma, é uma consolação incontestável. E, para encerrar este capítulo também, nós temos aqui a lei humana, né? Que ela alcança algumas faltas e pune, né? Mas muitas coisas que nós vemos que são equívocos da sociedade, principalmente de governantes que eles definem, né, a direção da vida de muitos cidadãos, às vezes nós observamos grandes equívocos e nós desejamos uma justiça que não vem, às vezes, nesta vida. Embora a gente tenha o conhecimento, né, mesmo a gente tendo o conhecimento da justiça divina, que nós saibamos que essas pessoas, no momento adequado, estarão também respondendo por essas faltas cometidas, no equivalente natural e num ajuste natural da lei divina, mas nós, no nosso sentimento ainda limitado de justiça, nós ainda estamos atrelados, no meu ponto de vista, e você pode comentar sobre isso, por um sentimento de vingança, porque nós queremos ver aquele outro sofrer nessa existência, nós queremos ver ele pagar nessa existência, nós queremos que aconteça nessa existência, ou seja, somos imediatistas até para que o outro seja punido. E tudo tem o seu tempo, e às vezes esses acontecimentos vão se dar em um outro momento, de uma forma muito mais justa até do que a que nós mesmos imaginamos. É um contexto bem complexo, né? Porque a gente tem também uma bem-aventurança que fala dos brandos e pacíficos. Mas mesmo tendo esse contexto, a gente precisa também se lembrar quando se estabelece o conceito pacífico, não é o conceito do passivo, né? Então, nós precisamos, para que haja uma evolução, um trabalho durante a nossa própria existência. Nós também somos colaboradores para que a evolução se dê, né, dentro do modelo e do momento que é necessário. Se a gente for analisar os aspectos jurídicos e ver como, pegando aí desde Roma, desde o Império Romano, e pegando a evolução das leis, a gente vai perceber que as leis estão evoluindo, mas elas vêm acompanhando um processo natural que tem relação muito com a moral das próprias pessoas, né? Então, quanto mais evoluído moralmente for uma sociedade, melhores serão as suas leis. E, naturalmente, se as leis elas podem até andar de alguma forma na frente para permitir que seja dito ou estabelecido o que se deve fazer, mas atrelado a isso precisa que venha a moral. Ou seja, a questão moral, ela precisa evoluir
naturalmente, e a gente já viu dentro do Espiritismo, que o intelectual e o moral, eles evoluem, mas muitas vezes o intelectual puxa para que o moral sempre o acompanhe. Então a evolução moral ela é necessária, a evolução intelectual é necessária para que, por exemplo, eu tenha clareza do que exatamente eu preciso colocar, mas eu preciso também que as pessoas evoluam moralmente. E, naturalmente, o que você falou, a gente, é preciso que haja justiça. Esse é um fato complexo, porque a gente precisa lutar pelo que é bom para todos. Então, a gente tem que perder um pouco de um princípio muito arraigado em todos nós, que é o egoísmo, além do orgulho, que são as duas grandes chagas. Perder isso significa uma outra bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres em espírito, que eu vou me despindo de algumas das minhas vicissitudes. Então é um processo. De um lado, a gente não deve ser realmente passivo e buscar a evolução. De um outro lado, a gente tem que também ter aspectos morais para não julgar, para entender o próximo, para entender certas situações. Então, é um equilíbrio que é complexo, não é um equilíbrio natural que a gente vai ver que precisa ser feito. Porque, de um lado, a gente precisa novamente entender os aspectos morais que foram deixados por Cristo. Então, por exemplo, Chico falava, tem uma frase que é muito interessante, que está relacionada à indulgência, né? Aos outros dou o direito de ser como são. A mim eu dou o dever, né? Eu tenho o dever de ser melhor a cada dia. Quando ele fala isso, é uma condição que todos deveriam ter para si, porque se eu faço isso, eu não vou me preocupar muito com o que, por exemplo, o Sam está fazendo, mas eu vou preocupar com o que eu estou fazendo. Vai olhar para dentro. Olhar exatamente para que eu possa melhorar. E aí, nesse processo, a gente tem que buscar do ponto de vista da evolução material, os caminhos que nos aproximem mais das questões morais, das leis naturais, que são as leis de Deus, né? Porque não adianta a gente evoluir tanto intelectualmente e a moral um pouco a desejar, né? Que há uma frase até que eu gosto muito, que eu não sei quem é o autor, né? Que ele fala que é preciso desenvolver tanto a moral como a inteligência, para que o homem saiba, através da moral, o que fazer com a inteligência. Porque sem a moral, às vezes, a inteligência descamba também para lados perniciosos, né? Então é preciso haver ali um ponto de equilíbrio. Não é objeto nosso, mas quando a gente olha lá qual que é a característica de um espírito perfeito, não é puro, é aquele que tem sabedoria, ciência e bondade. Ele une as três grandes, né, condições, ou seja, grandes virtudes, né? Ciência, sabedoria e bondade. Quando a gente usa isso, a gente se torna um espírito perfeito. Puro. Não estou falando puro ainda, né? Puro ainda já é um passo adiante. Um passo adiante, mas que ainda nós não atingimos, né? Lembrar que ainda nós estamos em escalas aqui. E por isso mesmo que é o tema de hoje, por isso a gente sofre, por isso a gente tem aflições, porque ainda não chegamos nessa condição. Exatamente. Bom, nós encerramos esse capítulo de causas atuais das aflições e entramos agora nas causas anteriores das aflições, né? Porque nós sabemos, através da doutrina dos espíritos, que muitos males são desta existência, mas alguns males que nos acompanham já vêm de outras existências. E as pessoas falam assim, é obsessor? Estou sendo obsediado. A maioria das pessoas atribui os seus males a espíritos malignos, a obsessores, né? Mas, mais uma vez, eles não buscam esse entendimento no seu próprio mundo mental, no seu próprio contexto de vida, né? Ele tenta exteriorizar tudo e atribuir, delegar ali responsabilidades, tirando de si as responsabilidades. E aqui há coisas muito interessantes neste capítulo, porque as causas anteriores das aflições, ela nos remete sempre, não há como falar disso aqui sem falar de reencarnações, né? E da necessidade da reencarnação e da justiça da reencarnação como uma das maiores generosidades da parte do Pai.
Então eu vou ler aqui o item 6 e aí a gente comenta sobre ele. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros males para os quais ele é, ao menos na aparência, completamente estranho, e que parecem feri-lo por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem em semelhantes condições, com certeza, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam ter evitado, pois impossibilitado de mudar por si mesmos, e que os põe à mercê da comiseração pública, porque, pois seres tão desgraçados, enquanto ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos em todos os sentidos. Esse tema aqui ele é muito importante, muito interessante para esclarecimento. E aí veio à minha mente agora aquela passagem do Evangelho, onde os apóstolos perceberam uma criança cega de nascença e perguntam para Jesus quem é culpado, né, por aquela criança ser nascente. Ela é daquela forma por causa de seus pais, ou teve alguma coisa, ou é culpa dela. Ou seja, a própria pergunta que foi feita para o Cristo já mostra que há alguma coisa além da vida, na vida anterior, essa própria pergunta. E Jesus responde, não, a culpa não é dos pais. Isso acontece para que se cumpra a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? As leis naturais, né, Marcos? Alguns contextos, né, a sociedade, ela sempre busca respostas. Então, muitas vezes são colocados conceitos de maldição, né, dentro da... uma família tem uma maldição e por causa dessa maldição acontecem algumas coisas que não têm explicação. Sempre quando não tem explicação, todos, né, procuram de alguma forma achar alguma justificativa para que aquilo aconteça. Então, quando a gente fala de causas anteriores, a gente vai ver, como foi lido ali, uma série de possibilidades, né? Doenças, fatalidades, acidentes, coisas que vão acontecer, que podem até estar ligadas a um determinismo, a um planejamento, e podem até também ser questões que foram traçadas a partir da escolha. Mas como a gente está falando aí de causas anteriores, circunstâncias do passado que me atingem no dia de hoje, elas têm naturalmente uma serventia, né? Então, no passado eu tive alguma coisa que me trouxe um trauma muito grande do ponto de vista de um acidente, de algo que de repente tenha causado a morte abrupta, prematura, qualquer que seja. E a gente vai ver pela literatura do André Luiz um conceito de cristalizações, né? que ele coloca lá com muita propriedade, que muitas vezes alguns traumas criam uma cristalização. Aquilo é tão impactante que aquilo não fica só no corpo, ele se instala pelos recursos da própria mente no perispírito. E esse perispírito, né, a gente entendendo ele como sendo um semicorpo, ele vai ter em contato com o corpo da próxima vida uma relação. Essa relação pode ser construída, né, e a partir de um determinado ela se apresentar, ou ela já pode vir desde, né, o momento do nascimento. Por quê? Porque é algo tão grave num determinado órgão ou na condição que a pessoa já vem na vida com uma condição já para que ela receba na encarnação o tratamento, né? Então muitas vezes a gente percebe, nossa, e olha com olhos de piedade pessoas que têm essas dificuldades. A gente tem que ter realmente piedade? Tem,
Nós temos que ajudar, temos. Esse é o papel nosso como irmão, como alguém que quer que o próximo também cresça e evolua junto. Mas é preciso entender, né? Mas só pegando uma deixa no que você falou e que me ocorreu aqui. Às vezes uma pessoa, um espírito, né, um indivíduo, ele em uma encarnação, ele se feriu tanto, né, e às vezes ficou tão cristalizado em uma situação tal que não buscou uma melhora adequada. Ele poderia muito bem vir nessa existência com essa marca, por exemplo, como você disse, no perispírito, porque é uma marca que já teve. Vale lembrar que, mais uma vez, foram escolhas, né? Não nesta vida, mas em vida pregressa. Da mesma forma que na vida de hoje, até no último minuto, eu me arrependo, começo a me transformar, mas aí não dá muito tempo, eu levo essa transformação para um outro momento. Assim também, na encarnação anterior, os erros, os equívocos graves me marcam. E essa marca poderia, então, às vezes manifestar em mim, em um determinado momento da minha existência, justamente para que, através dela, eu possa buscar um caminho melhor. Ela poderia funcionar dessa forma, né, Marcos? Poderia, ela é uma terapia, né? Quando Jesus fala assim, reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis no caminho, enquanto está aqui na mesma encarnação. Quando a gente deixa isso passar e a coisa, entre aspas, quebra, e aí há um desencontro de encarnações entre esses dois chamados aí, intitulados adversários, e vamos imaginar que quando eu encarne, o outro esteja no plano espiritual. É o que a gente muitas vezes chama aqui de obsessão, né? E aí muitas vezes eu vou ter a influência dele naturalmente, né? Aí alguém poderia falar, mas por que Deus deixa isso acontecer? Deus não controla, não está ali para controlar todo o processo. Na verdade, isso é natural. Talvez eu mesmo possa conseguir resolver essa pendência. Então, quando a gente fala, isso também pode ser um tipo de cristalização, né? Então, eu tenho um processo obsessivo porque eu e uma outra alma, nós tivemos dificuldades, agora eu estou novamente encarnado, ela desencarnada, mas ela tem um processo ali de muita mágoa e está junto comigo. A dor também, como você diz, pode ser trabalhada daquilo que aconteceu na vida passada, pode ser trabalhada numa terapia nessa vida, né? Então, o Ian Stevenson, que já desencarnou, é um grande pesquisador sobre reencarnação, ele pesquisou muitos casos. Existe uma outra pesquisa também muito interessante, que propiciou que fossem pelo menos acenados, né, porque ainda assim você não consegue falar e provar definitivamente, mas acenos com base em cicatrizes, né? Pessoas que nasciam com cicatrizes. Como que uma pessoa pode nascer com uma cicatriz? Se a cicatriz é um resultado, né, de uma ação sobre o corpo. Então, aquilo ia aumentando no corpo um processo de cicatriz, e um desses pesquisadores conseguiu identificar que essas cicatrizes eram resultantes de traumas de vidas anteriores, né? Ou seja, não chegava a ser o que a gente fala aqui de uma aflição, mas é um indício de algo que aconteceu. Agora, essa cicatriz ela pode ter um impacto em algum órgão, né? Seja no coração, seja no pulmão, no fígado, no rim, e trazer para uma vida atual uma condição de uma doença que é considerada pela medicina uma doença que veio, que seja genética, que tenha origem ali na má formação, mas se a gente entender a questão espiritual, a gente vai perceber que talvez isso tenha como causa, né, um ato, algo de uma vida anterior. Então, só para ressaltar então para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, que não há necessidade de você fazer uma regressão de vida passada para você saber as causas dos seus motivos de aflição. Basta olhar para a sua existência e entender também todo o processo. Tudo tem uma causa e, na maioria das vezes, aliás, eu vou dizer em todas as vezes, nós somos os responsáveis, né, por essas causas. Então, nos casos de sofrimentos, onde as causas são nas vidas anteriores, podemos ter
Uma obsessão podemos, né? Às vezes, uma pessoa que maltratamos muito, que ofendemos muito, neste momento que estamos encarnados, ele está desencarnado e nos persegue, causando desconfortos, sofrimentos, dos quais, e às vezes até nos induzindo a equívocos graves, né? Então, a obsessão seria uma delas. Outra poderia ser as escolhas, né? Também, como nós comentamos aqui, das marcas, às vezes a pessoa vem com a predisposição a uma enfermidade em um determinado momento, justamente para que ele se lembre, às vezes, de voltar os olhos para Deus, de perceber a sua fragilidade, as suas fragilidades, porque, às vezes, isto foi motivo de causa no passado. Também pode ser provacionais e expiatórias, né, por causa aí de lesões que nós marcamos através de vícios, através da promiscuidade sexual, que acontece demais da conta, através de atos lesivos que nós provocamos em outros ou em nós mesmos, como o caso do suicídio, por exemplo, né, Marcos? Podemos trazer essas marcas que vão nos lesar aqui também, nos trazer marcas no corpo e nos infligir. E também os fatores psicológicos, coisas mal resolvidas que estão no inconsciente coletivo, nas nossas lembranças passadas, de vidas passadas, que também se manifestam na nossa psique. Então, veja só quantas coisas nós podemos ter, e este mundo, né, esse universo das causas anteriores dessa existência é muito maior do que a da atual, se a gente for analisar, não é? É, exatamente. E o que a gente também precisa, talvez, frisar aqui é que não é possível, e alguém possa, você até citou aí o conceito de regressões, né, de terapias de vidas passadas, para eu entender, que pode ser que eu tenha condições de entender a vida atual, tentando entender o que aconteceu no meu passado. Mas a gente não tem uma medida e uma receita para cada individualidade, né? Então, cada um pode ter a sua condição, pode ter o seu problema, a sua aflição. Ela é muito... Isso tem uma individualidade embutida nesse processo, que precisa que cada um entenda que, de alguma forma, se ele consegue compreender e ser consolado hoje, principalmente pela doutrina espírita, ótimo, né? Mas a gente também pode estabelecer que essas condições, esses entendimentos de forma genéricas e gerais, são um mecanismo realmente para que a gente tenha, muitas vezes, resignação, né? Porque o que mais tem, que necessita, em termos de aflições relacionada a causas anteriores, é a paciência, a resignação, é a tranquilidade de você vencer aquela situação de vida. Existe um livro, uma história, eu vou contar rapidamente aqui, que era um casal, uma mulher, e se eu não estou me esquecendo da história, ela estava grávida e eu acho que já tinha mais um filho. E o marido, um trabalhador, desencarna. E ela fica sozinha, né, grávida, com outra filha, sem poder trabalhar, e de forma entra no desespero. Porém, no momento de ver como que a espiritualidade muitas vezes mostra essas causas. Numa das noites de tanto sofrimento, de tanta preocupação, porque ela não tinha condições de trabalhar, estava com problemas, estava passando fome, ela é levada no plano espiritual, e no plano espiritual mostra-se por que aquilo aconteceu. E aí fala, você como mulher nessa vida, você foi o marido, foi o homem na relação anterior. E o seu marido que acabou de desencarnar, ele era a sua mulher. E aí fala o que ele, como marido, tinha feito. Tinha abandonado a esposa, e aí os filhos eram amantes dele. E então eles estavam vivendo uma vida nesse momento para tentar fazer uma reparação de um sofrimento que ele mesmo causou. Então olha que interessante isso.
É lógico que é muito difícil, a gente não pode afirmar para ninguém, né, para nossos ouvintes aqui, falar, nossa, será que o que eu estou sentindo é porque eu fiz alguma coisa? Esse sentimento não precisa ser trabalhado. A única coisa que a gente precisa ter é paciência, saber que a lei divina, já que a gente falou de lei, ela é uma lei que se estabelece com toda a condição da justiça, então não tem erros, não tem equívocos, né? Então, e ter nessa relação fé no futuro. Porque se eu hoje estou sofrendo, e a gente vai ver no próprio capítulo, se Deus nos deu a condição de exatamente hoje estar passando por uma condição de dificuldade, que está no item a paciência lá em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata especificamente de outra bem-aventurança, né? da bem-aventurança dos brandos e pacíficos, lá fala que a paciência, ela é o mecanismo para que eu possa suportar nessa vida as dificuldades e vencê-la. Porque se Deus permitiu que eu tivesse essa dificuldade, é porque Ele está permitindo que eu esteja pagando, ressarcindo daquilo que eu errei em momentos anteriores. Então, talvez para quem hoje fala, não, mas eu pelo menos não estou sofrendo, falar isso é mais fácil. Para quem está sofrendo, entender isso é mais difícil. Mas esse esforço vale a pena e é um consolo. E na verdade a gente precisa também estar sempre atento que, como o Chico disse, tudo passa, né? Tudo passa. Esta vida passa, os momentos de sofrimento passam. Em todas as situações de nossa vida, eu já estive em situações difíceis e que quando você pensa lá atrás, você pensa assim, meu Deus do céu, isso não vai passar nunca. Mas já teve amigos que falaram assim, você vai chegar num momento que você vai olhar para trás e falar assim, nossa, eu passei por isso tudo. E é fato. A gente olha para trás e fala, poxa, eu passei por isso tudo, né? Mas muitas das vezes é por causa da resiliência, como você disse, por causa da paciência e por causa do enfrentamento. E nós temos também, e que entra na consolação, e que é um consolo saber, o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, que é um amigo que se predispõe a nos acompanhar enquanto estamos na jornada, né? E nos intui aos melhores caminhos, aos melhores procedimentos, para que a gente tenha maior êxito no que a gente se propôs para essa encarnação, né? Então eles estão sempre aí dando um puxãozinho de orelha, só que nós precisamos ter essa conectividade com ele. Se a gente dispersar muito para as coisas do mundo, na verdade todo o espírito do bem, ele se afasta, e dando lugar para os espíritos que na verdade irão nos colocar em situações difíceis que podem nos levar a maiores sofrimentos. Tem receita? Tem. Trabalho. Trabalho para o próximo. Existe um ditado, né? Quase chega a ser um axioma, que é: para você curar a sua dor, seja enfermeiro do outro. Isso. Uma frase que eu ouvi muito bonita. Então, quando eu estou nesse universo, nessa condição, trabalhe. Trabalhe não no trabalho profissional, mas trabalhe em prol do seu irmão, trabalhe em prol do outro. Vejam as outras dificuldades, porque muitas vezes a dificuldade do outro será maior do que a sua e você vai ter a condição de entender que talvez o sofrimento dele é maior. E é importante a gente não ficar equiparando que tamanho que é o meu sofrimento em detrimento do outro. É olhar o sofrimento do outro e tentar interagir com ele, né? Esse é uma das receitas. Uma coisa interessante que foi falada aqui, Marcos, nós falamos de terapia de vidas passadas, TVP, que já é um apoio, né, da ciência em relação à doutrina, já é um processo onde elas se encontram, porque a terapia de vidas passadas ela é feita por profissionais, né, por terapeutas específicos dessa área. Então é muito importante, principalmente na doutrina espírita, há algumas pessoas que buscam por médiuns para fazer regressões de vidas passadas. Isso aí não é aconselhável. Eu conheço pessoas que tiveram uma desarmonização psicológica por causa dessas situações. Às vezes, pode ser real, pode, mas pode ser também uma influência do médium, né? Então é preciso tomar cuidado, né? A pessoa justamente num triângulo amoroso. A pessoa não tinha a relação da mulher com o marido atual e o enteado, o filho.
embora tenha um tratamento muito cordial e sejam amáveis, né, ela percebia uma relação de animosidade do filho com o padrasto, né, embora o tratasse muito bem. Então fizeram uma regressão, ela foi achando a dificuldade para ela, procurou uma médium para fazer uma regressão. E essa médium fala que isso era um triângulo amoroso. Então, quando o seu filho hoje, que era seu marido na encarnação passada, e o seu marido atual foi quem fez com que assassinou ele na encarnação passada e destruiu o seu lar, então, quando ele olha você com ele sente ciúme, ele fica desconfortável e ele não sente muito carinho por ele. E aquilo fez com que ela passasse a evitar. Quando o filho estava por perto, ela evitava tocar, ela evitava fazer carinho, evitava ficar muito próximo. Por quê? Porque ele poderia ficar desconfortável naquela situação. Ou seja, ela permitiu uma interferência do médium ou uma interferência indevida de vida passada, porque nós temos o véu do esquecimento justamente para nos proteger, né? Que pudesse isso estar influenciando na sua vida atual, onde ela poderia fazer esse processo familiar que já estava acontecendo, é uma família tranquila, estava acontecendo naturalmente, poderia ter seguido naturalmente e agora criou para ela uma pedra no sapato, uma pedra no caminho, que isso ela está levando até hoje desse jeito, com esse pisar dos ovos, né? Esse medo de ferir tudo. Então é importante a gente entender disso. Não busque, não fique querendo entender os seus sofrimentos atuais, tentando buscar soluções no passado. Saiba que se existe uma consequência, porque na verdade teve uma ação equivalente. Então, houve sim um erro, houve sim uma falha, então busque tentar aprimorar nessa vida sem tentar entender lá atrás. A Joana fala a gente procurar entender a gente mesmo, conversar com o nosso eu interno, para que a gente possa se descobrir. E se descobrindo, fica mais fácil perceber o outro à nossa volta. É uma lei, o esquecimento do passado, a gente tem que ter clareza que o esquecimento do passado não é por acaso. Então, naturalmente, se a gente esquece o passado, é porque a gente inicia uma vida com uma outra oportunidade. Nós não deixamos de nos vincular ao passado, nós somos seres que têm um conjunto... Aquilo está armazenado, né? Todas as experiências. Sim, até mesmo as próprias cristalizações. Muitas vezes até pedir à espiritualidade que nos mostre isso de forma, muitas vezes no plano do quando estamos dormindo, que a gente acorde, não lembrando, mas intuindo, né? A percepção, né? Tendo a tranquilidade, quando você acorda com mais, que você acorda e de repente você fala, não sei porquê, mas estou me sentindo um pouco mais leve. Então, por quê? Porque muitas vezes você pode ter essa informação embutida em você durante um momento, e se isso for permitido por um plano que administra, né, a parte espiritual, e aí você traz isso, não se preocupando com ter clareza e que isso seja colocado de forma explícita, porque não é a necessidade. Não crie neurose, né? Não. Traduzindo hoje. Não fique neurótico com isso. Isso aí é natural, de todos nós. Porque se fosse nesse caminho, né, Sam, a gente teria aí todo mundo buscando, e aí eu vou dizer que... E esquecendo da vida atual e vivendo o passado novamente. É uma oportunidade para você fazer o seu papel. Lógico que influencia, mas como a gente já viu aqui, o sofrimento, as aflições não são só da vida anterior. E de acordo com até a literatura do André Luiz, boa parte tem referência na vida atual. Então a vida atual das escolhas que a gente fez gera sofrimentos. E além daquilo que vem de outras, na verdade, uma consequência de vidas anteriores, mas a gente está tendo uma nova oportunidade, uma nova vida para resolver tudo aquilo que está ficando para trás. Exato. Então, vou ler aqui mais um parágrafo aqui, porque nós estamos chegando próximo ao final já. No entanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sempre precedendo o efeito, se ela não é da vida atual, deve ser da anterior a esta vida. Isto é, pertence a uma existência precedente. Por outro lado,
Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não fez, então se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, fizemo-lo numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus, né? Então, é isso daí, é perceber tudo o que estamos passando hoje com aceitação, com resiliência e principalmente, como diz Joana de Anjos, ela fala muito para a gente se relacionar com o conflito, se relacionar com a dor, para que a gente possa entendê-la. Se você fugir, você não vai entender o porquê. E é importante ressaltar que se a dor me visita, seja ela como uma enfermidade, seja ela como a perda da afetividade, uma separação, por exemplo, uma perda de um ente querido, como nós falamos, né? Às vezes, perda de crianças prematuramente na infância ali. Então, há sofrimentos muito grandes que nós não podemos mensurar. Nós podemos falar, mas não podemos mensurar. Mas é importante que a gente tenha a consciência de que se está acontecendo isso, não é aquela aceitação, como você diz, passiva. É ter consciência de que se estamos passando isso, isto há de ter uma causa e é uma causa justa, porque faz parte das leis naturais de Deus. Cada um na sua condição, na sua individualidade, no seu sofrimento, a gente precisa colocar isso com um processo que cada um tem que fazer uma análise de si, fazer um entendimento, né? E tentar entender de forma geral todo esse processo, até mesmo para não criar também uma culpabilidade, né? Então, o processo fala assim, mas eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, e eu mesmo causei isso. Não, tenha fé no futuro, né? Tenha fé em Deus, tenha crença nessa divindade. Se a gente que é espírita saiba que essa vida é um espaço para que a gente vá construindo, criando novos degraus para os outros que virão. Se a gente está aqui, essa é a melhor encarnação que nós estamos tendo. Então, estamos lapidando algumas coisas, melhorando outras, para, seguindo esse caminho, chegar até a nossa condição de vida completa, né? Ou seja, até chegar lá na perfeição. E é importante a gente também não focar só nas aflições, foque nas consolações. Gente, a vida é fantástica, o mundo que nos apresenta tem maravilhas em todos os lugares. No campo da afetividade, às vezes nós perdemos, às vezes um amor, né, que nós julgamos pelo sentimento de posse, ser meu, mas acontecem outras situações que te propiciam a vida depois diferente. Você tem os filhos, tem amigos, tem pais, tem mães, tem uma infinidade de leque de coisas que podem nos alegrar, nos fazer perceber que as consolações do Cristo vêm através também do outro, que está do nosso lado. Muitas coisas acontecem, nós precisamos de focar nessas coisas boas. Quando nós focamos nas coisas boas, as outras coisas boas virão. Para encerrar aqui nosso momento de hoje, eu vou ler um pedacinho aqui, justamente sobre isso, né, não se aflinjas, da Revista Reformador de 1952, de Emmanuel, né? Está aqui no Evangelho de Emmanuel. Não te aflinjas diante do quadro de lutas que te arrebatam ao torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Por ocasião do incêndio, não é precipitação que salva ou retifica, e nem apagaremos o fogo crepitante atirando-lhe combustível. De qualquer forma, numa esfera de ação, qual a terrena, em que os bons sentimentos são luzes vacilantes e obras incompletas, seremos defrontados diariamente pelos raios mortíferos da desarmonia, da cólera, da intemperança e da crueldade. Entretanto, a fim de que nós convertamos em recursos vivos de educação para os elementos que nos rodeiam, é imprescindível o aprendizado da serenidade e do silêncio, de modo a reajustarmos com calma as inseguras edificações humanas que a tempestade prejudicou. Se aproveitas a dificuldade e a dor, a sombra e a deficiência,
por sagradas oportunidades de auxiliar os teus irmãos, encontrarás no desdobramento de tua cooperação a resposta a todos os problemas que te atormentam a alma. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente em luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Assim, pois, se te inquietas pela construção do bem eterno, permaneces credenciado às bem-aventuranças divinas, que efetivamente é muito difícil de alcançar. Muito bom. Vamos com essa mensagem que nós encerramos mais esse momento de estudo. Agradecemos a presença de todos, agradecemos por quem nos acompanharam e esperamos que tenham tido, a oportunidade de aprender um pouquinho mais, como nós temos todas as vezes que vimos aqui estudar o Evangelho. Muito obrigado por tudo. E eu peço ao Marco que faça as considerações e a oração final para a gente. Também grato por sempre falar do Espiritismo, sempre falar das leis que regem tanto a nossa doutrina como, de forma geral, as leis naturais de Deus. Vamos encerrar agradecendo essa oportunidade, sempre do aprendizado, que é por meio do aprendizado que nós vamos encontrar também o consolo, as explicações, vamos ter clareza nas nossas condições, nas jornadas dessas existências que nós sempre estamos passando uma a uma, encarnação a encarnação, sempre num crescimento, sempre buscando a evolução, sempre buscando o caminho da perfeição. Que Jesus nos ampare. Em nome de Deus, encerramos esse momento agradecendo. Muito obrigado, e assim seja.